Boa noite, irmãos. Paz do Senhor a todos, amém? Vou pedir para os irmãos se colocarem de pé. Nós vamos dar continuidade ao estudo da primeira carta do apóstolo Pedro. E nós paramos na quarta-feira passada, no capítulo 3, no versículo 6. Hoje, nós pretendemos dar continuidade a partir do versículo 7, do capítulo de número 3, até o versículo de número 12. Eu vou fazer aqui a leitura apenas do versículo 7, depois os demais nós vamos lendo aqui conforme a ministração, e logo depois da leitura desse versículo de número 7, nós vamos fazer uma oração pedindo que o Senhor nos abençoe. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 7. Todos acharam aí? Amém? Eu vou ler, você acompanha aí na sua versão. Exatamente da mesma maneira, vós maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela vida, pela saúde, pela oportunidade de estarmos na sua casa, ó Pai, aprendendo a tua palavra. Diante de ti nós queremos confessar agora, Senhor, os nossos erros, os nossos pecados, ó Deus. Pedir, Senhor, que o Senhor nos perdoe e que o Senhor prepare agora a nossa mente, o nosso coração, que possamos nesses breves momentos à frente estar completamente, Senhor, absorvidos, ó Deus, concentrados na ministração da tua palavra. Eu te peço, Pai, que o teu Espírito nos unja, nos direcione, nos dê sabedoria e que o Senhor venha falar nessa noite através do estudo da tua palavra comigo e com cada um dos ouvintes, com cada um daqueles que estão aqui ou que um dia, Senhor, ouvirão através dessa gravação essa mensagem, esse estudo. Venha nos edificar, fortalecer a nossa fé, dirigir a nossa vida, Senhor, enfim, nos ensinar através da tua palavra. É o que nós oramos, agradecidos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Na quarta-feira passada, na primeira parte desse capítulo 3, nós falamos bastante, é interessante nós notarmos que os primeiros 6 versículos, eles vão falar a respeito do papel da mulher dentro aqui dessa estrutura da ministração da carta dentro do casamento. E eu não sei se vocês já repararam, se a gente pegar um outro texto que trata da mesma coisa, marido e mulher, que é o texto de Efésios, por exemplo, que o Cairo já ensinou aqui na igreja. É exatamente o contrário, Lá em Efésios nós temos, se não me falha a memória, mais ou menos, capítulo 5 de Efésios, nós temos mais ou menos 6 versículos, meia dúzia de versículos, falando do marido. E apenas 2 ou 3, acredito que são 3 versículos falando do papel da mulher. E aqui nós encontramos meia dúzia de versículos, nós encontramos 6 versículos falando da mulher, e apenas um, que é esse versículo 7 aqui, falando do marido, Então, eu acredito que isso não é uma curiosidade, existe uma lógica por trás disso. E qual é a lógica? Conforme nós temos ministrado aqui para os irmãos, essa é uma carta de consolo. E como ela é uma carta de consolo, o apóstolo Pedro, ele visa especialmente aquela parte da sociedade que é mais fragilizada, que é mais segregada, que precisa mais de apoio e mais de consolo. E dentro desse contexto, evidentemente, a mulher precisava de um apoio maior diante de tudo que estava acontecendo ali no início do cristianismo. Aqui está tratando da mulher, Os versículos que nós estudamos na semana passada, é aquela mulher
se converteu, mas que o marido não se converteu. Então Pedro vai falar que a melhor maneira dessa mulher ganhar o marido para Cristo, às vezes não é na insistência da pregação, não que ela não deva falar, que ela não deva pregar, mas é no seu comportamento exemplar. E quando a gente olha essa questão de comportamento exemplar, você vai observar que no capítulo 2, no versículo de número 12, aqui na versão que eu estou usando hoje, que é a King James atualizada, ele já começa a falar desse comportamento exemplar. Por exemplo, capítulo 2, versículo 12, fala assim, olha, seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios. Então, quem estudou comigo, estudou o quê? Que o cristão ele tem que ter um comportamento exemplar entre os gentios, aqueles que não são da mesma fé, com relação às autoridades, aos governos, às autoridades constituídas, com relação às instituições de trabalho, às relações de trabalho. E agora nós estudamos na quarta-feira passada a mulher dentro do contexto do casamento, e nesse versículo que eu li com vocês aqui na introdução, aqui ele começa assim, olha, exatamente da mesma maneira, vós, maridos. Então, o que ele quer dizer com exatamente da mesma maneira? Olha, vocês, maridos, também têm que ter um comportamento exemplar. Então, da mesma maneira com que os cristãos, perante toda a sociedade, devem se esforçar para ter um comportamento exemplar, perante o governo, perante as relações de trabalho, a mulher com o papel dela no casamento, da mesma maneira, exatamente, os maridos também devem se esforçar para ter esse comportamento exemplar. E de que maneira, então, Pedro vai ensinar que o marido tem que ter esse comportamento? Ou qual seria o comportamento que Pedro está ensinando para o marido dentro do contexto do casamento? Ele vai falar o seguinte, olha, presta atenção. Vivei com as vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria. Vivei com as vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria. Eu gosto muito da versão NVT, que a gente usa muito aqui na igreja. Eu leio, né, às vezes a versão NVT na minha casa, mas ela não foi muito feliz aqui nesse versículo 7. Depois, se você ler a NVT, você vai entender por quê. Porque, olha só, uma coisa muito importante que o apóstolo está frisando aqui é essa questão da vida cotidiana. Se você pegar algumas traduções da Almeida, por exemplo, vai falar a vida comum do lar. O que está ensinando aqui? Qual é a ferida onde o apóstolo está tocando aqui com os maridos? É aquele marido que é ausente do lar, entende? Então o que ele está falando aqui é que o marido ele tem que fazer parte do cotidiano. O que é o cotidiano? Da vida comum, do dia a dia do lar. Naquele contexto daquela época, o que existia muito? Né? O marido, né, como o líder ali do lar, a mulher, né, como a rainha do lar. Numa família que tinha posses melhores, nós já estudamos aqui, eles tinham escravos domésticos, então a mulher era que gerenciava, né, a governanta sobre aqueles escravos domésticos e estava debaixo da liderança do seu esposo. Esse era o contexto, então, da época. Com relação ao contexto atual, né, quando fala que o marido ele deve viver com as esposas a vida comum ou cotidiana do lar, está falando que o marido tem que participar desse lar. Ele não pode ser um marido ausente. O que é muito comum a gente ver acontecer? O marido se casa, e eu estou falando aqui marido cristão, tá, gente? Estou falando gente que frequenta a casa de Deus. E o marido quer continuar a ter uma vida parecida com a vida que ele tinha de solteiro. Então, olha só, casou, aquela vida de solteiro não existe mais. Ah, mas quando eu era solteiro, eu costumava ficar até tarde, né, na rua, ou em festa, ou isso com os meus companheiros, com os meus amigos, ou eu ia lá assistir o futebol e já ficava para o outro dia. E isso não existe mais, irmãos, na vida de casado. A vida de casado, o que Pedro está ensinando é que o marido tem que participar do lar. É um marido presente no lar e não um marido ausente.
Então a gente vê muito isso e infelizmente a gente vê às vezes até no meio evangélico aquele marido que quer ter uma vida muito parecida com a vida de solteiro. E isso não vai dar certo, isso não funciona. Né? O marido tem que estar presente. Isso não quer dizer, tá, que o marido ou mesmo a esposa não possa tirar um tempo para poder conversar esporadicamente com um amigo ou alguma coisa nesse sentido. Mas quando ele faz disso um hábito, quando ele faz disso algo frequente, quando ele faz longas ausências de casa para poder estar em outros ambientes, às vezes festas, ou mesmo às vezes até em reuniões de trabalho muito extensas e etc e tal, e isso começa a tornar esse marido ausente do lar, isso está errado. Né? Até mesmo em situações de trabalho. Se são situações de trabalho esporádicas, todos nós passamos por isso. Mas se um marido, por exemplo, ele tem uma situação de trabalho que faz ele ficar frequentemente fora do lar, ausente do lar, é aquele marido ausente, e isso é perigoso, e isso não é o correto. Então, assim, nem para lazer, nem para relacionamentos sociais e nem para trabalho. Se há um trabalho, né, é lógico que a gente passa, às vezes, por circunstâncias, mas se há um trabalho que ele vai te manter a vida inteira fora do contexto do seu cotidiano do lar, você tem que se perguntar se vale a pena aquele trabalho. Né? Às vezes você está ganhando muito, você tem um rendimento bom, mas você não está vendo os filhos crescer, a sua esposa, né, não está contando contigo ali. Então o que Pedro está ensinando é que esses maridos eles têm que viver com essas esposas a vida cotidiana do lar, e eu gosto muito dessa palavra aqui, né? Com sabedoria, com discernimento. Então, aonde que a gente busca essa sabedoria, irmãos? É justamente na palavra de Deus, não é? A sabedoria que vem do alto, Tiago vai falar que é a sabedoria aqui da palavra de Deus, que é a sabedoria que nós adquirimos fazendo estudos como esses, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Então, a principal exortação para o marido aqui é que o marido, ele também tem que ter um comportamento exemplar. E de que forma ele vai ter um comportamento exemplar? Ele não vai ser aquele visitante esporádico da sua casa, sabe? Que de vez em quando está lá, ou que chega rapidinho só para poder dormir, e no outro dia e acabou, e final de semana ele não está com a sua família. Não, ele vai procurar, né, ter uma participação, ser um marido presente e não um marido ausente. Ok, irmãos? Tudo bem até aí? Então essa é a primeira exortação que Pedro está falando. E ele vai falar, né, que esse marido deve ter essa vida presente no lar, não ser um marido ausente, não ser um marido, né, que nos dias de hoje se porta como se fosse uma pessoa solteira e não uma pessoa casada. Ele vai falar que com sabedoria, esse marido ele vai viver proporcionando honra à mulher como parte mais frágil. Vamos entender isso aí. Olha, uma palavra importante, irmãos, quando a gente fala em casamento, é a palavra posicionamento. Lembra dessa palavra, olha, posicionamento. Você vai ver que todo o ensino da Bíblia, ele gira em torno de posicionamento. E posicionamento é importante em qualquer lugar, né? Por exemplo, uma igreja, né? Nós fazemos parte aqui de uma igreja cristã, Comunidade Cristã Nova Vida. Uma igreja que não se posiciona naquilo que ela acredita. Uma igreja que não se posiciona na pregação do evangelho da maneira bíblica, da maneira correta, que não assume um posicionamento. Ela é uma igreja que às vezes ela pode até atrair muitos membros, mas é uma coisa provisória. Mas ela não tem raízes, ela não tem algo persistente. Por quê? Porque ela não tem um posicionamento concreto. Então isso é importante para um ministério, é importante para uma empresa, né? Eu vou dar um exemplo aqui que não tem muito a ver comigo. Eu não gosto, né? Não acompanho, não sou torcedor de nenhum time de futebol, ok? Mas eu sei que num time de futebol, por exemplo, tem lá o centroavante. O que o centroavante vai fazer, né? O nome já fala, centroavante. Né? Então é o sujeito que está lá para adentrar na pequena área para fazer gol. É isso, ele é um atacante ali. Né? Por outro lado, você tem lá o zagueiro. Qual que é a função
ficar na zaga, ficar na parte de trás, fazer a defesa. Isso significa que o zagueiro nunca possa fazer um gol? Não. Às vezes a gente vai ver o zagueiro indo lá na frente fazendo gol. Como a gente também às vezes vai ver numa situação aquele atacante voltar lá atrás e defender, correto? Mas imagina um time de futebol que vira uma bagunça, que o zagueiro sempre está pensando em fazer o gol e o atacante está pensando em defender. Né? Então, quando a gente pega o posicionamento de um time de futebol, né, então cada um tem ali a sua função. Né? O meio de campo ali vai articular para tentar formar as jogadas ali para mandar, o outro vai defender, o outro vai atacar, um vai pela ponta direita, o outro vai pela ponta esquerda. Isso é posicionamento. Vamos pensar no casamento. Quando a Bíblia ensina, eu estou falando aqui do contexto, não estou falando só desse versículo. Quando a Bíblia ensina sobre casamento, ela ensina um posicionamento para a mulher e ensina um posicionamento para o homem. Qual é esse posicionamento para a mulher que nós estudamos aqui? A gente pode ver em várias outras partes, como por exemplo em Efésios. O posicionamento da mulher é o posicionamento que se assimila à igreja. Então a mulher é aquela que espontaneamente se coloca sob a liderança amorosa do seu marido com a intenção de ser uma auxiliadora idônea. Esse é o posicionamento principal da mulher ali no casamento. Significa que ela não deve amar o marido? Não, ela deve amar o marido. Entende? Significa que ela não vai seguir o exemplo de Cristo? Não, ela vai seguir o exemplo de Cristo. Mas o posicionamento principal dela é esse. Ela vai se colocar ali como uma auxiliadora. Olha só, nós, como igreja de Cristo, fazendo parte da igreja de Cristo, somos essa noiva de Cristo, nós temos que fazer isso. Nós nos colocamos sob a autoridade de Cristo, sob a liderança de Cristo, sabemos que Ele nos ama e queremos ajudá-lo, auxiliá-lo na obra da disseminação da pregação do Evangelho. Ok, irmãos? Então, esse é o papel, esse é o posicionamento principal da mulher. E do homem? Né? O homem, lá em Efésios, né, ele vai ser similar, né? Ele vai falar que ele é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Então, o papel principal, ou o posicionamento principal do homem do casamento, é ser o líder amoroso, o líder que ama a sua esposa de uma forma sacrificial e que ele tem como seu grande exemplo a Jesus Cristo. Então, olha só, para nós homens, né, para os maridos aqui, primeira coisa que a gente tem que entender é o papel. Nosso papel é de liderar o nosso casamento, liderar o nosso lar, porém com um amor sacrificial, com um amor que tem um exemplo muito alto, que é o exemplo de Jesus Cristo. Agora, um detalhe importante: nós não somos Jesus Cristo. Nós somos pecadores, Jesus não é. Nós erramos, Jesus não erra. Jesus já sabe tudo antes de acontecer, nós não sabemos. Entende? Então nós temos um modelo que é Cristo e nós temos um posicionamento. Então quando a gente tem um lar onde o marido tenta ser esse líder amoroso, esse líder, né, que tem um amor sacrificial pela sua esposa, que procura estar presente no lar, que gosta de passar tempo ali de qualidade no lar com a sua esposa, e ama a sua esposa, e exerce essa liderança, e se coloca ali como principal líder, como principal provedor daquela casa, esse lar vai ser abençoado. E se essa mulher entende que esse marido o ama dessa forma, tendo como exemplo a Cristo, ela espontaneamente se posicionará sob essa liderança. Para quê? Para ser uma auxiliadora desse marido, para ser uma ajudadora. Então há o quê? Há um complemento, irmãos. Há um complemento. Entende? Então, quando há esse complemento, é uma bênção. E esse marido vai fazer isso. Ele, com sabedoria, ele vai proporcionar à mulher, como parte, ele vai proporcionar honra. O que é esse proporcionar honra? É ter respeito por essa mulher. É tratá-la com carinho, é tratá-la com amor, é tratá-la com dignidade. E aí, o apóstolo Pedro ele vai dar 3 motivos pelos quais o marido tem que tratar a mulher dessa forma.
O primeiro motivo, ele vai falar assim, tratando essa mulher como parte mais frágil. Eu gosto dessa tradução porque ela usa essa questão de parte mais frágil. Entende? Ela não está falando simplesmente que a mulher é mais frágil. Né? Eu acho que se a gente simplesmente falasse, mas a mulher é mais frágil. Olha, a gente vai ver históricos aí fora de mulheres que perdem o seu esposo muito cedo, com 2, 3, 4 filhos para criar, e que criam esses 3, 4 filhos e muito bem. Você vai chamar uma mulher dessa de frágil? Entende? Então, assim, quando ele está falando da mulher como parte mais frágil, evidentemente, ele está citando o seguinte, que a mulher, fisicamente falando, ela tem certas diferenças do homem. Quando a gente tem uma Olimpíada, né, como a gente viu aí, você não vai ver uma prova de uma mulher competindo com um homem. Do ponto de vista físico, vou explicar melhor. Do ponto de vista de força física, de velocidade, de força física, há uma diferença entre mulher e homem. Há uma diferença. Então, a mulher, ele está dizendo aqui, ela é mais o quê? Delicada, ela é mais sensível. E você, como marido, cabe a você protegê-la, respeitá-la, honrá-la, provê-la, fazer tudo isso. Você vai entender essa mulher nesse sentido como parte mais frágil. Entende? Então, a mulher, ela é diferente do homem. O homem, ele sempre vai ser o quê? Mais prático. O homem, às vezes, ele vai ser mais resiliente emocionalmente. Às vezes, aquilo que abala muito uma mulher emocionalmente, para o homem passa batido. O homem é mais prático. Só que a mulher tem outras coisas que complementam o homem. A mulher tem aquele sexto sentido que o homem não tem. A mulher tem aquele feeling, aquela percepção, entende? Que às vezes o homem não está vendo e a mulher está vendo. Então a mulher tem aquela sensibilidade emocional maior. Então é nesse sentido que Pedro está colocando. Então Pedro está falando, olha, vocês maridos, vocês com sabedoria devem viver a vida cotidiana, a vida do lar, e proporcionar a essa mulher honra como parte mais frágil, e ela é com vocês co-herdeira do dom da graça da vida. Ou seja, espiritualmente falando, não há diferença nenhuma. Vocês são herdeiros desse dom e ela também é herdeira desse dom da graça da vida. E aí ele termina, né, o versículo 7 falando assim, olha, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. O que o apóstolo está querendo nos ensinar aqui? Eu já vi muito ensinamento a respeito disso. Inclusive eu já vi muitos pastores, até respeitáveis, né, até muito entendidos na palavra, tratar isso aqui de uma maneira, não vou dizer errada, mas muito simplista. Né? De maneira que o marido não está fazendo isso aqui, então Deus não está ouvindo a oração dele. Mais ou menos assim. Né? Não estou dizendo que isso está errado, tá? Mas o que o apóstolo está querendo nos ensinar aqui? O apóstolo está falando o seguinte, gente, presta atenção nisso que é muito importante isso que eu vou ensinar para vocês. Sim, principalmente se vocês são casados ou se pretendem se casar. O que o apóstolo está ensinando aqui, e vocês podem observar esse ensinamento que eu vou passar para vocês no contexto de outras passagens bíblicas, é que tem que haver um equilíbrio entre a vida matrimonial e a vida espiritual do casal. Eu vou repetir para vocês. Tem que haver um equilíbrio entre vida matrimonial e vida espiritual. Imagina uma balança. Lembra aquelas balanças de antigamente que tinha 2 pratos? Ainda tem, né, pastor? Umas balanças assim ou não? É difícil de achar, né? Então tinha uma balança antigamente que ela tinha tipo um mastro aqui, tinha 2 pratos aqui. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a vida do casal, a vida conjugal, a convivência física, isso envolve a vida de romance, a vida sexual, a vida de amigos deles, enfim, a vida matrimonial, ela tem que estar mais ou menos equalizada com a vida espiritual. É como se fosse uma balança que tivessem os 2 pratos iguais. Quando você começa a pesar demais um prato e o outro ficar muito alto, está errado. Deixa eu explicar melhor para vocês. Eu já conheci casais onde ou o homem ou a mulher investiam muito na vida espiritual.
Então você olha para aquele homem e você fala, nossa, mas aquele irmãozinho é uma bênção, sabe? É um homem de estudo da palavra, de leitura, é um homem de oração, é um homem que jejua toda semana, ó, que forte espiritualmente. Mas às vezes ele está deixando a relação matrimonial em segundo plano. E isso, irmãos, é uma brecha para o inimigo. E a mesma coisa acontece do lado da mulher. Às vezes você vê mulheres que você olha e você fala assim, nossa, mas eu queria ter a vida espiritual dessa irmã. Essa irmã é uma bênção para mim. Às vezes aquela irmã dentro da igreja, ela é uma bênção, ela é exemplar, conforme está ensinando aqui para todos. Só que às vezes, dentro do contexto matrimonial, não está legal. Por exemplo, uma passagem que eu não vou ler aqui, eu não tenho tempo para poder abordar, mas depois vocês podem ler em casa, é a passagem do apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, do versículo 3 ao 5. Lá, quando ele vai tratar de algumas coisas, ele vai falar dessa relação matrimonial. Ele vai falar, inclusive, o seguinte, olha, que marido e mulher não devem se abster desse relacionamento íntimo deles, a não ser que seja por mútuo consentimento, por um curto período de tempo, para que não sejam tentados. Então, olha só, quando a gente estuda a Bíblia inteira, eu posso citar para vocês aqui o livro de Cantares de Salomão. Tem gente que pega Cantares de Salomão e acha que Cantares simplesmente é uma figura ali de Jesus Cristo com a igreja, a noiva. Irmãos, Cantares, se a gente estudar profundamente Cantares de Salomão, é muito mais focando essa parte do relacionamento, sim, do namoro ali entre marido e mulher, do relacionamento físico, do relacionamento de casal. Então, o que eu estou querendo dizer? É que essa balança tem que ser equalizada. Se a pessoa investe demais no matrimônio, mas deixa a parte espiritual sem investimento, ali vai ter sofrimento. Ali tem brecha para o inimigo. Mas se o contrário também é verdadeiro, o casal está investindo demais na vida espiritual. Sabe, aquele casal é uma bênção. Na igreja é uma bênção e está sempre nos trabalhos da igreja, está sempre nos estudos, e ora, e jejua, e trabalha, mas a vida conjugal deles não está legal. Ali tem brecha para o inimigo. Entende? Então, quando a gente estuda a palavra, o que o apóstolo está querendo dizer assim, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações, ele está falando o seguinte, olha, viva bem com a sua mulher, participe desse lar. Honre essa mulher como parte mais frágil, respeite ela, dê honra a ela, trate ela bem, trate ela como amor, como Cristo trata com amor a igreja. Viva um bom casamento dentro da casa de vocês, invista no relacionamento de vocês, invista no casamento de vocês, equalize a balança, entende? Porque se vocês não fizerem isso, o que vai acontecer? A tua vida espiritual vai sofrer. Imagina um marido ausente, imagina um marido desrespeitoso com a mulher, que toda hora, uma má resposta, trata mal, e o sujeito é uma bênção na igreja. Quem que é esse sujeito perante Deus? Entende? Então tem que haver esse equilíbrio, irmãos. A palavra de Deus nos ensina isso, é muito importante isso que eu estou falando. Olha só, duas coisas importantes para o casamento. Uma é posicionamento. Qual é a sua posição, marido? Qual é a sua posição, esposa? Entende? Saber o posicionamento principal. Isso não significa que você não vai ajudar, numa outra área, isso não é isso que eu estou dizendo, mas saber o posicionamento principal. Essa é uma palavra-chave. A outra palavra é equilíbrio. Os dois pratos da balança. O relacionamento conjugal tem que estar bem, o relacionamento do casal tem que estar bem para que a vida espiritual esteja bem. E a vida espiritual tem que estar bem para que a vida matrimonial também esteja bem. Tem que haver um equilíbrio entre essas partes. Toda vez, pode pegar o que eu estou te falando, pode pegar um casal que isso não está legal. Ali está desequilibrado. E se está desequilibrado, a vida espiritual vai sofrer porque está desequilibrado no casamento. E se o contrário também é verdadeiro, entende? Então é muito importante posicionamento e equilíbrio. É isso que a palavra de Deus está aqui
nos ensinando. Então, a mulher, né, e o marido tem que tomar muito cuidado com isso, né? Marido, a sua principal responsabilidade é a sua esposa. É a sua esposa. Depois vem os filhos, depois vem o trabalho e assim por diante. Mulher, a sua principal responsabilidade é o seu esposo. Depois vem os filhos, depois vem o trabalho, depois vem a casa. Então, toda vez que essa ordem é invertida, né, às vezes a gente pega mulheres que a casa é o principal, que os filhos é o principal, e o casamento começa a sofrer. Lá na frente os filhos vão sofrer, porque esse casamento vai se romper, eles vão se separar e o filho vai sofrer. Então ela estava dando tanta atenção para o filho, né, às vezes em detrimento do relacionamento do casal, e aquilo prejudica o relacionamento. Então, quando a gente olha a Bíblia, irmãos, isso aqui não é opinião minha, pode estudar a Bíblia e você vai ver, entende? Você vai ver a Bíblia ensinando esse equilíbrio que tem que ser. Por que tem que ser esse equilíbrio, irmãos? Porque o casamento, ele é uma vitrine da graça de Deus. Quando a gente vê o casamento instituído lá no Gênesis, o casamento está mostrando uma realidade muito maior do que a realidade conjugal ali, que é a realidade do relacionamento entre Cristo e a igreja. Então, olha só, nesse relacionamento há um posicionamento e há uma inter-relação, ambos se completando e ambos tendo, né, marido e mulher, igreja e Cristo, tendo prazer e investindo nesse relacionamento. Ok, irmãos? Eu quis ocupar a maior parte aqui tratando desse versículo 7, porque os demais que a gente vai tratar agora são mais simples. Mas não esqueça isso. Posicionamento e equilíbrio são duas palavras muito importantes para o sucesso do seu casamento e para o sucesso da sua vida espiritual, consequentemente, porque ambas as coisas estão interligadas. Você se casou? Então o teu casamento vai fazer parte da tua vida espiritual, porque você não é mais um só. Ambos são uma só carne perante o Senhor. Seguindo para frente aí, né? Depois que a gente vê essa parte, no versículo de número 8, o apóstolo vai falar aqui, na minha tradução, ele vai falar assim, olha, concluindo, em outras traduções ele vai falar assim, finalmente, é como se ele estivesse fechando um assunto e entrando ali. Ele está aqui terminando as implicações práticas, morais e éticas da salvação. Essas implicações que a gente começou a estudar lá atrás, ele está meio que terminando aqui, e dessa parte para frente ele vai focar um pouco mais na questão do sofrimento. Ele vai falar um pouco mais aqui a respeito do sofrimento. O versículo 8, ele vai falar do tratamento entre nós, né? Do tratamento entre irmãos. Ele vai falar assim, olha, concluindo, tende todos vós o mesmo modo de pensar. Demonstrai compaixão e amor fraternal, e sede misericordiosos e humildes. Isso aqui é muito importante, irmãos. Uma coisa interessante que eu quero citar aqui, e pessoas que estão aqui um pouco mais de tempo, né, na comunidade aqui Cristã Nova Vida, eu acho que vão concordar com aquilo que eu estou falando, né? Acho que o Cairo, o pastor Vanderlei, mesmo o Alain, enfim, vão concordar. É interessante como que Deus, atuando através da sua palavra e do seu Espírito Santo, ele vai nos levando, de certa maneira, para esse mesmo modo de pensar. Não é verdade? É uma coisa assim que nenhum de nós planeja, mas quando a gente tem, né, esse posicionamento, né, e eu creio que o posicionamento da comunidade cristã Nova Vida é ser uma igreja bíblica que ensina a verdadeira palavra de Deus. Quando a gente assume esse posicionamento, a gente vai sendo levado para uma mesma maneira de pensar, não é? Então isso é muito bom e isso é muito importante. Por quê? Porque nós temos uma situação, o Pedro aqui está falando da vida em comunidade ali dos irmãos.
nós temos uma situação que ter a mesma maneira de pensar não significa que a gente vai pensar todos exatamente iguais, que não vão haver pequenas diferenças, não é isso que ele está falando, mas que há uma maneira de pensar básica que todos devem caminhar para aquela maneira básica, e isso é muito bom, porque evita, né, certas coisas, certas contendas, certos, né, dissabores. Um fala uma coisa, o outro fala outra, é completamente diferente, né? Enfim, é isso que o apóstolo está falando aqui, né? E para isso, né, ele está falando que nós devemos demonstrar compaixão e amor fraternal. O que é a compaixão? É justamente você se colocar no lugar do outro. E quando você se coloca no lugar do outro, você tem esse amor de irmão, esse amor fraternal. E quando você age dessa forma, né, você vai ser, olha, sede misericordiosos e humildes. Às vezes o irmãozinho lá, a irmãzinha, está passando uma situação, né, pecou, caiu, escorregou, está passando uma situação difícil. Quando nós temos esse espírito de amor fraternal e de compaixão, nós nos colocamos no lugar daquela pessoa antes de julgá-la. E aí a gente olha para nós mesmos e fala assim, mas será que eu também não poderia estar ali? Será que eu também não poderia ter errado dessa forma? Então será que antes de eu apontar o dedo, eu não tenho que ver o que eu posso fazer, como eu posso agir, como eu posso ajudar, como eu posso colaborar, como eu posso conversar com essa pessoa para poder mostrar para ela a maneira, né, bíblica que pode nos ajudar, que pode ajudar ela, entende? Esse é esse espírito, essa pessoa que age assim, ela é uma pessoa humilde, né? Não é aquela pessoa, né, que se acha, né, superior às outras né, e assim por diante. Então é isso que o apóstolo está falando aqui no versículo 8, né? De como nós temos que nos tratar como irmãos. No versículo de número 9, ele vai mudar, e ele vai voltar a falar da questão dos inimigos, daqueles que nos fazem mal. Ele vai falar assim, olha, no versículo 9, não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa, ao contrário, abençoai, porquanto foi justamente para esse propósito que fostes convocados, a fim de também receberdes bênção como herança. Aqui o apóstolo está ecoando o ensino do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo fala assim, olha, o sujeito quer te tirar a túnica, deixa também a capa. Ele quer andar que você anda uma milha, vai com ele 2. Ele te bateu numa face, oferece a outra. Ele está falando de vencer o mal com o bem e não o mal com o mal. É interessante que nós tratamos, aqueles que acompanham o nosso estudo aqui, um pouquinho antes do Edson Teixeira vir aqui na igreja, nós tratamos desse assunto e depois foi interessante que o Edson estava pregando uma mensagem completamente diferente, outro texto, e ele acabou abordando um pouquinho essa questão que a gente falou aqui, né, de ter esse procedimento diferente. Então o cristão é aquele que até, às vezes, aquele que lhe fez mal, que lhe prejudicou, mas você coloca o joelho no chão e você fala, Senhor, olha, abençoa aquele que me fez mal, abençoa aquele que me prejudicou. Né? Ele não vai agir, né, igual os apóstolos lá, mas Senhor, o Senhor não quer que a gente ore e manda fogo do céu para poder consumir eles? Não, esse não é o procedimento cristão. É a mesma coisa que o apóstolo Pedro está nos ensinando aqui. E para finalizar, né, o estudo de hoje, tem uma sequência de versículos aqui, que é o versículo 10, 11 e 12, que eu intitulei aqui, eu marquei aqui no meu notebook, aqui, eu coloquei aqui, olha, regras para uma vida feliz. Regras para uma vida feliz. Quem que não quer ter uma vida feliz, né? Todos nós queremos ter uma vida com mais paz, mais tranquilidade, uma vida mais sossegada, né? Se é que eu posso dizer dessa forma. E o que a gente pode fazer para isso? Né? É interessante que nesse trecho que eu vou ler para os irmãos, nesses 3 versículos aqui, que encerram o nosso estudo de hoje, o apóstolo está pegando uma passagem que ele está se referindo ao Salmo 34. Depois, se você na sua casa quiser ler, você vai ver a mesma coisa que ele está mencionando aqui no Salmo de número 34, me parece que dos versículos 10 até o versículo 12 desse Salmo.
ele vai falar o seguinte, olha, versículo 10. Portanto, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e nela persevere. Versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Entretanto, a face do Senhor volta-se contra todos os que praticam o mal. O apóstolo está falando o seguinte aqui, gente, pegando um link com o versículo 9, tá? Ligando com o versículo 9. Ele está falando o seguinte, gente, eu sei que vocês sofrem. Eu sei que muitas vezes esse mundo não é justo. Eu sei que muitas vezes vocês estão sofrendo ou com seus patrões, seus senhores, ou no contexto do lar, vocês mulheres estão sofrendo, ou no contexto com o governo, no contexto com os... Eu sei disso, mas aqui no versículo 12, ele fala assim, olha, mas não pense que Deus não está vendo. Não pense que Deus não está vendo quando você está sofrendo e você está orando por aquele que te prejudicou. Não pense que Deus não está vendo, não. Ele está falando aqui, olha, os olhos do Senhor estão vendo. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. E tem mais. Os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Olha que bênção, né? Às vezes a gente está passando por uma situação difícil, por uma situação que a gente está precisando, né, de um consolo e a gente está ali sofrendo. Mas a palavra fala assim, ó, Deus está vendo, Deus está escutando. E qual é a regrinha aqui que a gente tem que seguir para uma vida feliz? Ele vai colocar essa regrinha no versículo 10 e versículo 11. A primeira coisa ele vai falar assim, ó, você quer amar a vida? Você quer viver dias bons, dias felizes? Refreie a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Outras traduções vão falar mentiras, vão falar de lábios enganosos. Gente, o que está falando aqui é de gente, né? Eu vou no popular aqui, de gente linguaruda, de gente que fala demais, de gente que não sabe controlar, que se mete demais na vida dos outros, gente mexeriqueira, está falando disso aqui. E é interessante que nos dias atuais tem acontecido um outro tipo de gente mexeriqueira, de gente que fala que não deve falar. E isso muitas vezes tem acontecido, às vezes não verbalmente, como acontecia antigamente, mas às vezes tem acontecido nas redes sociais. Entende? Aquela pessoa que lá no Facebook, ou sei lá o quê, Instagram, falou umas coisas e o outro achou que falou para o outro, que falou para o outro, ou colocou uma coisa, aí curtiu o dele, não curtiu o meu, e sabe essas... É interessante, irmãos, que isso tem acontecido no meio do povo cristão. Eu sei de coisas assim, né? Não é aqui da comunidade, não, mas eu sei, né, por conhecidos meus aí de outras igrejas, de situações assim. Mas a fulana pôs um negócio lá no Facebook, a outra pessoa se sentiu magoado com aquilo e achou que não sei o que e tal, e não sei o que, vai bloquear não sei quem, sabe essas coisas? Irmãos, isso no meio do povo de Deus, né? Então, o que a Bíblia está falando, gente, toma cuidado com isso. Fala menos. Refreia a língua de boca. Cuidado para não difamar. Cuidado para não falar. Vocês são herdeiros da bênção. Vocês são abençoados de Deus. Então, cuidado com aquilo que vocês vão falar. Lá em Efésios, né, tem um ensinamento que vai falar o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim aquela que for boa para edificação. Então é o que o apóstolo está ensinando aqui. E no versículo 11 ele vai falar assim, olha, afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e nela persevere. A primeira maneira da gente buscar a paz é buscar o quê? A paz com Deus. É a reconciliação com Deus, é a salvação. Você já é reconciliado com Deus? Você já é regenerado? Você já é salvo? Então você vai perseverar nessa paz. Primeiro na paz com Deus. Que jeito que eu persevero na minha paz com Deus? Seguindo o caminho da santificação. Andando pelo caminho estreito. Passando pela porta ali estreita. Entende?
eu vou buscando essa paz a cada dia, investindo nessa paz e saindo dessas coisas que muitas vezes acontecem aí fora, né? Aí eu vou encerrar aqui e eu vou falar com relação a essa questão das redes sociais, né, que eu citei aqui. Eu vou falar parecido com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, naqueles textos, né, que ele fala lá a respeito do casamento, tem um texto interessante, né, que ele fala assim, gente, eu vou colocar aqui a minha opinião, tá? Eu estou parafraseando aqui, falando do meu jeito. Eu acho que, de preferência, o homem devia ficar sem mulher, né? Como eu, devia ficar solteiro. Mas se não pode ficar, né? Se não pode, ele até usa um termo nas Bíblias mais antigas, né? Nas traduções mais antigas, se não pode, se vai se abrasar, se não pode se conter, então que se case. Né? Aí a gente fica pensando assim, mas se for fazer uma entrevista com os homens, quantos homens está disposto a ficar igual ele? Né? Acredito que a minoria, a maioria não, eu quero é casar. Né? E aqui eu vou falar do meu caso. Né? Eu tenho conseguido, na minha pessoa física, até hoje ainda viver sem as redes sociais. Não sei até quando, mas eu tenho conseguido. E aí eu vou falar para vocês a mesma coisa. Se for possível, faça igual eu. Mas se não for possível, né, não estou condenando ninguém que tenha e faça uso, mas procure fazer um uso pautado nos ensinamentos da palavra de Deus. Então você vai falar alguma coisa lá nas redes sociais, assim como você tem que ter cuidado com aquilo que você vai falar verbalmente entre irmãos, né, saber, você também tem que saber e também tomar cuidado lá nas redes sociais. Eu encerro dizendo o seguinte, eu não participo, né, alguns grupos de WhatsApp que eu tenho, eu procuro nem comentar, porque assim, para mim tempo é mais do que dinheiro, para mim tempo é vida. E tem certas coisas que eu não quero investir a minha vida ali, ou o meu tempo ali. Então é uma opção minha. Mas uma coisa muito interessante que aconteceu, eu estou citando aqui para poder encerrar e ilustrar isso que eu estou falando. No começo da pandemia do Covid, eu participo de um grupo de homens do condomínio, né, do prédio ali onde eu moro. E começou, né, todo mundo parou, ninguém sabia quando ia voltar a trabalhar, aquela situação toda, e todo mundo começou a postar coisa ali. E eu acho que um amigo meu me mandou um negócio no WhatsApp e eu peguei e postei aquele negócio lá no grupo. Mas postei sem ver, né, da onde que vinha. E depois alguém do grupo falou, não, mas isso que você está falando aqui não aconteceu agora não, isso aconteceu há mais de 2 anos atrás, isso aí é fake, né? O pessoal tem esse termo aí, fala que é fake. Eu passei a maior vergonha, né? Comigo mesmo, né? Eu falei, poxa, mas olha só. E aí eu falei, em vez de eu usar o meu tempo para ver como que eu vou resolver a minha vida, eu estou aqui pegando a notícia de um, pondo aqui para o outro, e estou pondo coisa que não tem nem base aqui, olha que vergonha aquilo que eu estou fazendo, né? Então, é uma coisa para a gente poder se alertar, né? Participe, mas participe com consciência e com base na palavra de Deus. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade e retornar a palavra ao pastor